Vou convidar aqui a Tereza, que vai fazer a nossa aula sobre a proteção social especial. Tereza, agora é com você. Isabel. Bom dia a todos que estão aí no Polo, os facilitadores. É um prazer estar reiniciando o segundo semestre, né, com as aulas do telepresencial. E hoje eu vou ficar com vocês o tempo todo e nós vamos falar sobre os provimentos dos serviços socioassistenciais da proteção social especial. Porque já teve a aula anterior, foi da proteção social básica. E hoje nós vamos nos ater à proteção social especial. Provimento, recordando o que foi falado da proteção social básica. É um ato ou efeito de prover cuidado, cautela e prudência. Para quem são os serviços da proteção social especial? Eles estão direcionados às famílias e indivíduos que estão em situação de risco e já sofreram alguma violação de direito. Esse é o público que deve ser atendido pela proteção social especial. Dentro da nossa tipificação de serviços socioassistenciais, que é a resolução 109, nós temos 11 serviços da proteção social especial. Dentro da média complexidade, o primeiro serviço é o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. O segundo serviço de média complexidade é a abordagem social. O terceiro serviço é o Serviço de Proteção ao Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, que tem duas modalidades, liberdade assistida e proteção e prestação de serviço à comunidade. E tem o serviço para pessoa com deficiência e idosos e suas famílias e o serviço especializado para pessoas em situação de rua. Por que esses serviços são considerados serviços de média complexidade da proteção social especial? Porque ainda existe vínculo familiar. Os vínculos ainda não estão totalmente rompidos. Mais na frente eu vou falar de cada serviço e a gente vai entrando mais em detalhe por serviço. Na alta complexidade, a gente tem 4 serviços. Serviço de acolhimento institucional, que tem também outras modalidades que eu vou falar mais à frente. O serviço de acolhimento em república, o serviço de acolhimento em família acolhedora e o serviço de proteção em situação de calamidades públicas ou emergenciais. Por que é considerado alta complexidade? Porque nesse estágio já houve um rompimento de vínculos. Ou já houve um vínculo rompido dentro da família, ou já teve vínculo rompido pela comunidade. Também vou falar de cada um no decorrer da aula. Para quem são os serviços de proteção especial? Para pessoas, como já disse, com violação de direitos, com alguma violação de direito. Quais são essas situações? Violação física, psíquica, negligência, situação de exploração ou exploração sexual, violência sexual e exploração sexual. Afastamento do convívio familiar é quando o vínculo já foi rompido, que por alguma situação de violação de direito, por determinação judicial, houve o desligamento, a retirada daquele indivíduo do núcleo familiar, que vai para a alta complexidade, o acolhimento institucional, tráfico de pessoas, situação de rua com mendigância ou fazendo a rua de moradia, situação de trabalho infantil e outros. Vamos entrar no primeiro serviço da proteção social especial, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que é o PAEF. Aonde é ofertado o PAEF? O PAEF é exclusivamente ofertado, só pode ser ofertado obrigatoriamente dentro de CREAS. Não se oferta serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, que é o PAEF, em outro local. Ele tem que ser ofertado sempre dentro do CREAS, porque o CREAS é um equipamento público estatal. Então, esse serviço é expressamente
obrigatório ser ofertado por servidores públicos. É um serviço que a gente não pode terceirizar. Eu não posso receber esse recurso e passar para uma entidade, para uma ONG, para a rede socioassistencial ofertar esse serviço. Quem procura esse serviço? Quem que é atendido? São pessoas em situação de violência, né, de violação de direitos, que muitas vezes pode ser espontânea. A própria família, o próprio indivíduo que sofreu essa violação, localiza o CREAS e vai até o CREAS à procura de um atendimento. Como também pode ser encaminhado por qualquer entidade que faz parte da rede ou pessoa física que sabe que uma vizinha ou uma criança está numa situação de violação de direito, ela pode procurar o CREAS e fazer essa denúncia e colocar ali para o CREAS que aquela família está precisando de uma intervenção do poder público, de um atendimento local. Como também todo o sistema de garantia de direito, que é Conselho Tutelar, Ministério Público, sistema de segurança pública, porque muitas vezes a violação de direito requer uma chamada pela segurança pública, dependendo da violação, da agressão, né? Muitas vezes contra mulheres ocorre agressão física, então realmente entra o poder de segurança pública para o atendimento dessas pessoas. E essas pessoas devem ser encaminhadas ao equipamento CREAS. Qual que é a finalidade do programa de atenção especializado às famílias? É conhecer o problema, é conhecer aquela família, é construir com aquela pessoa, com aquela família, outras diretrizes, outros projetos de vida, e criar ali outras perspectivas para aquela família e romper com as violações de direitos. Essa que é a proposta do PAEF. Dentre essas propostas, requer vários serviços da nossa equipe de referência da assistência social. Não só do atendimento, como a inserção nos serviços e benefícios da assistência social, como também trabalhar articulado com a rede, com as outras políticas públicas, visando superar e atender aquela demanda apresentada pelaquela família, pelaquele indivíduo. Então, a finalidade é romper com aquela violação de direito, romper com a reincidência daquela violação e, com isso, a assistência social tem que inserir essa família, esse indivíduo, nos serviços e benefícios e também contar com a rede, com as outras políticas públicas para dar subsídio a essa situação. A escola, a saúde, a moradia, trabalho e renda. Então, são essas outras políticas que geralmente perpassam pelas situações de violação de direito e para dar uma autonomia, um projeto de vida para essas famílias. Os resultados esperados é romper com essa violação de direitos. As provisões, todos os nossos serviços socioassistenciais estão lá na tipificação, as provisões, que eu queria deixar aqui com muita ênfase cada uma delas, porque como a Isabela falou, vem aí um pacto, né, de aprimoramento, que são metas que o município tem que cumprir. E dentro dos dois equipamentos, CRAS e CREAS, e da oferta dos serviços, são 4 dimensões que a gente tem que ficar muito atento se a gente está cumprindo com o que está posto nas diretrizes e nas legislações. Referente ao espaço físico, que é a estrutura física, a gente já tem que pensar se o nosso equipamento CREAS tem realmente uma estrutura física conforme está colocado nas diretrizes. O que seria essa estrutura física? Começando pela placa. É exigida uma placa padrão, que já tem no site do MDS, tem no site da CEDESE, e a gente também divulga para os municípios que já preencheram os censos anteriores, né? Que é onde a gente faz essa medida de como que estão os equipamentos públicos, que não tem ainda a placa padrão. É exigência, gente, tem que ser o modelo determinado pela legislação. Então, todos os CREAS têm que ter o modelo padrão da placa. Por que é essa exigência? É para ficar fácil para o indivíduo, para a sua família,
qualquer município que ele esteja, que ele precise da assistência social do equipamento CREAS, ele já consegue visualizar pela placa que ali é o lugar, que é o equipamento público que vai atender a demanda que ele necessita. A segunda exigência, recursos materiais. Não tem como ofertar um serviço. Vou voltar na estrutura física. Então, a estrutura física, nós vamos olhar a placa, nós vamos olhar a acessibilidade. Se a gente atende pessoas idosas, pessoas com deficiência, se é um equipamento público, já é exigido que todos os equipamentos públicos tenham acessibilidade. Não só aquela rampinha, né, na porta de entrada, mas também que ele consiga ter uma rota livre dentro do próprio equipamento. Porque se só tiver na porta de entrada, ele chega na recepção e não consegue ir à sala de atendimento. Porque o CREAS é um lugar que precisa de uma sala com uma certa privacidade. Porque se você vai atender uma família que está com uma situação de violação de direito, ela precisa de uma privacidade para poder realmente abrir e falar daquela situação que ela está vivenciando. Outra questão da estrutura física, a acessibilidade, a placa e também essas salas para esse atendimento, não só individual com privacidade, como também um espaço para reflexão, para trabalhos em grupos, que muitas vezes a gente tem famílias que estão ali sendo atendidas e acompanhadas, que vivenciaram a mesma situação, que chega um momento que elas já estão preparadas para serem trabalhadas em grupo. Então, o espaço físico tem que contar também com essa sala para oficinas. Recursos materiais. A gente tem que ter recursos materiais. Como ofertar um serviço se a gente não tem mesa, cadeira, o técnico não tem acesso à internet para fazer as consultas, até mesmo participar de capacitações, que tem muitas capacitações do MDS, teleconferências, que são feitas por meio de internet. Então, o equipamento público tem que ter essa condição, tem que ter esse equipamento. Tem que ter materiais pedagógicos, essas oficinas, esses momentos de reflexões, muitas vezes a gente usa dinâmicas e precisa de materiais para a gente estar conduzindo essas oficinas, né, lúdicas e educativas. Recursos humanos. Quem oferta serviços de assistência social, eu sempre faço essa comparação. Quem já me ouviu em outros momentos, eu falo um pouco que a assistência social, todo mundo sabe que veio sido pensada por meio da política de saúde. Muitas das diretrizes foi copiada da saúde. Mas eu falo o seguinte, que a saúde tem um exame que pode ser feito para ajudar na cura daquela doença, tem um remedinho que se dá para ela sair daquela situação. Na assistência social, quem promove a família, quem tem que trabalhar com essa família para ela sair dessa situação são nós, os trabalhadores da área. Se nós não tivermos os profissionais capacitados, o número mínimo de profissionais, porque as equipes de referência, gente, são equipes mínimas exigidas. Não quer dizer ainda que é o ideal, mas é o mínimo. Se a gente não tiver essa equipe que está proposta pelas diretrizes, que está lá na NOB-RH, e nós não tivermos também esses profissionais capacitados, fica mais difícil da gente realmente ofertar um serviço de qualidade. Então, a gente tem que ficar muito atento. Já temos equipes de referências do equipamento CREAS e dos outros serviços da proteção social especial que contemplam a demanda do meu equipamento, a demanda do meu município? Nossos profissionais estão qualificados? Então, são essas perguntas que eu queria deixar para vocês. Dentro da lei orgânica da 12.435, ela é clara. Quem tem a competência, quem tem a responsabilidade de capacitar são os 3 entes federados, tanto a União, quanto o Estado, quanto o próprio município. O Estado vem ofertando as capacitações por meio dessa que nós estamos fazendo hoje, que é o telepresencial.
Tem também as capacitações que a gente faz regionais. Já estamos fazendo uma rodada agora sobre orçamento, né? As peças orçamentárias. Vamos iniciar agora no final do mês, que é sobre o pacto de aprimoramento. Então, o município também tem que ter uma previsão de capacitação para os seus profissionais. Muitas vezes o município não pode dispor de todos os profissionais para estarem nos polos sendo capacitados. Então, as pessoas que vão até os polos, os profissionais que vão até os polos, que estão aqui me ouvindo, eles têm que voltar para o município e lá ele agir como multiplicador. Ele tem que repassar o que a gente passa para vocês, para o resto da equipe, para a gente ir fortalecendo esses profissionais da área de assistência social. E também o RH, eu já falei, que é a equipe mínima, né? Dentro do CREAS é exigido o assistente social, o psicólogo, o advogado e 2 técnicos de abordagem social, porque dentro do CREAS, né, dentro da proteção social especial, tem os outros serviços que eu ainda vou falar de um por um. Então, a equipe mínima é composta por esses profissionais. Qual que seria o trabalho psicossocial? É o técnico, né, tanto o assistente social como o psicólogo, que vai acolher essa família. São esses técnicos que vão criar um vínculo com essa família, porque muitas vezes não é no primeiro encontro que essa família consegue realmente colocar todas as fragilidades, todas as violações que perpassam pela sua família. Então tem que criar um vínculo ético, mas tem que ser criado um vínculo para poder realmente a família ter essa abertura de colocar aquela situação. São esses técnicos que têm a obrigação de fazer as orientações para essa família, de violação de direito, de criar outras perspectivas e também criar um plano de ação com essa família. Inclusive, já foi falado aqui em outras aulas, não adianta só o técnico querer que aquela família saia daquela situação. Se a família também não tiver fazendo parte da criação desse plano de ação, se ela não for vista como a protagonista dessa situação, dessa criação, desse interesse de mudar, é mais difícil da gente conseguir. Então, são esses são essas as obrigações dos técnicos do atendimento do programa de atenção especializada às famílias. Qual que é o papel do advogado, que é o papel jurídico-social? Ele não é o advogado daquela família, ele não é o advogado daquele indivíduo. Ele é um orientador, ele faz ações preventivas, ele faz encaminhamentos para o judiciário, ele mostra para aquela família direitos e deveres, não só para a pessoa que foi violentada, que sofreu alguma violação de direito, mas também para o agressor. Então, ele faz um trabalho psicossocial. Mas dentro do CREAS, ele não é um advogado, ele não vai defender, ele vai fazer encaminhamentos para a rede. E tem também o coordenador, né, gente, dos equipamentos. O coordenador do CREAS, qual que é o papel do coordenador? Esse coordenador tem o papel de articular com toda a rede, orientar, capacitar todos os serviços que são ofertados fora do CREAS. Eu tenho um serviço de abordagem social, como eu já falei para vocês, só é obrigado a ser ofertado dentro do CREAS o PAEF e a medida socioeducativa. Os outros serviços podem ser terceirizados. Tem gente que pode ter levado susto aí com a medida socioeducativa, mas nós vamos ter uma rodada de capacitação e lá dentro da tipificação também fala que ele é obrigatório ser ofertado dentro do CREAS. Então, é a equipe, a prestação de serviço, gente. Eu vou falar mais na frente, não vou antecipar, não. Nós vamos falar do tema medida socioeducativa LA e PSC. Vamos voltar aqui no papel do coordenador. Então, o coordenador que é referência para todos os serviços que são ofertados na rede socioassistencial.
O coordenador que vai articular com essa rede, buscar saber naquele território do equipamento quais são os serviços que já são ofertados por entidades, no qual não preciso ofertar ele no CREAS, porque eu já tenho uma rede que contempla a demanda dos meus serviços. Então, é o papel do coordenador. Reunir com a equipe do CREAS e ver as diretrizes, ver os encaminhamentos, se os encaminhamentos realmente estão sendo atendidos, porque não basta só encaminhar, tem que saber o resultado, o feedback desses encaminhamentos. Então, esse é o papel também do coordenador. Quais são os eixos que norteiam a proteção social especial, em especial o PAEF? É o território, a gente tem que conhecer naquele território não só as vulnerabilidades, mas também as fragilidades e as potencialidades. A gente tem que conhecer naquele território, tem que fazer uma vigilância socioassistencial. Porque se a gente oferta serviço de qualidade, se todos os serviços a gente tem metas, a gente tem propostas, então a gente tem que fazer a vigilância para saber, será que com a oferta do serviço que eu inseri nesse território de abrangência do CREAS, realmente as situações de violação de direitos estão diminuindo? Será que o trabalho que eu faço com as famílias que têm criança e adolescente no trabalho infantil está diminuindo a incidência do trabalho infantil? Então, isso é uma forma da gente vigiar. E a gente tem que vigiar porque a gente tem que saber, se a gente não está alcançando a nossa meta, nós temos que mudar nosso rumo, nós temos que criar novas propostas. Nós temos que chamar essas famílias e ouvir o que está faltando de fato. Se são aquelas oficinas de reflexão que não estão alcançando o objetivo, o que é mais que está faltando? Será que é o benefício que eu ainda não inseri, que ela ainda não foi inserida? Passou batida, eu não vi que a questão daquela família era a renda? A gente tem que fazer uma nova leitura daquele território. E essa leitura a gente só consegue fazer se a gente estiver fazendo a vigilância socioassistencial. Não só da lógica do atendimento, né? Se os serviços realmente estão sendo prestados com qualidade, ou a gente tem que mudar o rumo, ou se é o plano que eu criei com essa família, se esse plano realmente não atingiu a meta, se ele não foi cumprido. A gente tem que estar sempre relendo e chamando essas famílias para acompanhar o que realmente foi criado de plano de ação, quais são os deveres daquela família, se o que foi posto naquele plano para mudar aquela situação, a nova estrutura familiar, a nova construção para aquela família, se realmente foi feito e não alcançou o objetivo, ou se a gente precisa de mudar alguma coisa. Porque geralmente nesse plano a gente tem metas, né, de curto, médio e longo prazo. O curto, por exemplo, é se a criança ou adolescente está fora da escola, imediatamente a gente tem que colocar na escola. Isso é curto prazo. Agora, médio prazo, um emprego, de repente precisa de passar primeiro por um programa de qualificação, que foi falado aqui hoje, o Pronatec, né, que é direcionado para as nossas famílias, preferencialmente, prioritariamente, para beneficiários do Bolsa Família e do BPC. Então, a gente tem que fazer essas leituras e, de longo prazo, tem outras metas também. Então, a gente tem sempre que estar voltando ao plano que foi criado para aquela família para ver se as metas estão avançando e se as metas estão sendo cumpridas ou se a gente tem que colocar uma nova meta, pensar novamente com aquela família novas propostas. Trabalhar sempre a matricialidade sociofamiliar, fazer o acesso aos direitos socioassistenciais, que são a inserção nos serviços socioassistenciais, também nos benefícios da assistência social. Trabalho em rede, por que é trabalho em rede? Porque a assistência social tem os serviços tipificados. Dentro dos serviços, nós não temos lá a qualificação. Então, quem oferta a qualificação? É trabalho e renda, é a educação por meio de outras políticas públicas. Então, a gente tem que articular com as outras políticas públicas para realmente a gente conseguir avançar com a proposta dentro daquela família. E sempre com ética, respeito, dignidade.
A gente sempre tem que pensar, gente, quando a gente está criando um plano para aquela família, né, para aquela situação que aquela família vivencia, a gente tem que ver o contexto onde está inserida aquela família. Se é no território, o contexto geral daquela situação. Porque não é só a gente pensar o núcleo familiar, a gente tem que pensar a comunidade, o contexto do mundo, né? Do que está sendo, que vive em movimento e vive interferindo nas nossas situações. Tem que pensar na família, né? A família, como ela é composta, não é aquela família que a gente pensa mãe, pai e filhos, né? Mas a família como o arranjo familiar existente, né? Respeitando isso. Ver toda essa estrutura familiar, também pensar em família quando tem violação de direito, principalmente, a gente tem que pensar muito na família extensa. O que seria família extensa? Tio, tias, avós, porque em muitos momentos, em situações de proteção, a gente precisa da família extensa. É um meio que a gente tem de não levar para acolhimento institucional, é trabalhando a família extensa. Então, a gente tem que conhecer a família extensa também e depois chegar no indivíduo, de fato, que sofreu a violação. Então, a gente tem que respeitar todo esse contexto que a família vive. Faz parte, né? As dimensões. A gente tem que pensar primeiro no apoio. O que é esse apoio? É pensar a situação financeira. Porque muitas vezes, gente, a situação financeira que tem que ser atingida de imediato. Um exemplo que eu posso dar nessa situação. Muitas vezes a criança e o adolescente estão em trabalho porque a própria família coloca essa criança e esse adolescente para o trabalho infantil. Por vários fatores, mas um dos fatores pode ser a renda insuficiente da família. Então, de imediato, a gente tem que dar um apoio de inserção em benefícios. Bolsa Família, e se o município tiver algum benefício eventual que é considerado pertinente na Lei 12.435, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que lá a gente tem 4 tipos de benefícios eventuais, que é funeral, natalidade, situação de vulnerabilidade temporária. Então, se enquadra nessa situação. Então, se essa família tiver numa situação que precisa, além do Bolsa Família, naquele momento, de um outro benefício que o município tem regulado, é o momento de conceder esse benefício.